Vamos ver então o primeiro dos 5 livros do Pentateuco, o livro chamado o Livro dos Princípios, o livro do Gênesis. E é exatamente no livro do Gênesis que nós encontramos todos os princípios estabelecidos por Deus para a história da humanidade. No versículo 1 nós temos: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Temos então um Deus perfeito, um Criador perfeito, fazendo uma criação perfeita. E foi assim. Só que no segundo versículo nós temos um estado caótico. Nós temos este mundo num caos. E como que este mundo poderia estar num caos se o Senhor é perfeito e Ele criou todas as coisas perfeitas? E mais, fala que a terra estava sem forma e vazia. Então a terra já havia sido criada. Por que que o versículo 2 ele é tão contrário ao versículo 1? Isso é algo que nós, sempre que lemos o texto, nós precisamos parar e dar atenção para esse tipo de informação que nós temos. O fato é que a terra estava um caos. E a partir do versículo 3, então, nós entendemos que o Senhor, ele começa a recriar todas as coisas. Alguns indícios. O Senhor, ele pairava sobre a face das águas, então as águas já haviam sido criadas, a própria terra, como nós mencionamos. E o Senhor, ele vai fazendo dia após dia a reorganização deste mundo. Detalhe, dia, não de 24 horas, porque o sol, ele só foi criado no 4º dia. E é o sol que rege o tempo para que nós possamos entender o que são 24 horas. Então, esses tempos da criação são tempos muito diferentes desse tempo de 24 horas que nós temos. Olha que interessante. O Senhor, então, ele começa a reorganizar. E no versículo 1, ele havia criado. Só que toda essa existência, ela passou a existir para a humanidade. Porque o Senhor, ele é anterior a toda essa existência. A existência do Senhor transcende todas essas coisas. Tanto o texto de Gênesis, quanto no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus. E a palavra, ou o verbo, era o Deus, o Filho. Então, nós entendemos que já havia uma existência, e essa existência transcende a tudo aquilo que nós conhecemos como existência. Assim também como os mundos, nós entendemos o mundo físico e temos uma ideia do mundo espiritual, mas a nossa interação é aqui. Então, todas essas informações nós precisamos olhar o Gênesis com um olhar criterioso e tentar entender o que é que está acontecendo. No 6º dia, o Senhor cria o homem e dá toda essa criação para o homem. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele. Então, o Senhor já nos havia escolhido antes de fazer tudo aquilo que está descrito com relação a uma criação de um mundo físico. São interessantes essas informações. Aí nós temos, na sequência, não sabemos quantos dias, meses ou anos, o homem ele passa ali no paraíso que o Senhor planta, no jardim que ele planta no Éden, mas num determinado momento o homem peca. E em um homem pecando, o Senhor o expulsa desse local. Ora, por que o Senhor não destruiu o homem e não fez o homem novamente? Porque o Senhor não age dessa forma. Se você trouxer à sua memória, nós entendemos que num determinado momento, um próprio anjo de luz estava dando louvores e adoração ao Senhor e desejou isso para ele. E quando ele desejou isso para ele, não havia demônio, não havia pecado, só haviam os anjos e as entidades celestiais com o Senhor. E nesse momento, então, o Senhor o destitui de onde ele estava, porque ele quis para ele aquilo que é do Senhor. A glória devida ao Senhor, ele desejou para ele, mas o Senhor não o destruiu. E por que o Senhor não destruiu? Porque o Senhor não faz isso. Não é essa forma como o Senhor age. Ele não destrói nada. E quando se encontra um caos, e quando se encontra de uma forma que nós não entendemos que seja a melhor forma, ou que nós não desejamos, o Senhor, ele faz novas todas as coisas. Ele reorganiza isso para nós, porque jamais nada saiu do controle das mãos do Senhor. Então nós temos a história da criação, nós temos o homem sendo plantado, o homem, num determinado momento, ele pecando, não é? Mas antes, quando o Senhor faz o homem, ele o faz à imagem e semelhança de Deus. Que imagem e semelhança seria essa? Se Deus ele é espírito, ele não é físico. Qual é essa imagem e semelhança? Qual é o DNA de Deus em nós? Nós precisamos também olhar o livro de Gênesis e entender como que o Senhor nos constituiu. Na sua constituição espiritual,
na constituição espiritual do homem, o Senhor coloca ali a sua imagem, e na capacidade do homem a sua semelhança, mas não na sua aparência física. Nós temos o desenrolar da história, e aí nós temos então o homem povoando a terra, nós temos os homens se organizando para afrontar ao Senhor na Torre de Babel, e o Senhor deixando muito claro que para que o homem pudesse ter relacionamento com ele, Deus precisaria descer até o homem, porque o homem jamais teria a capacidade de estar no mesmo nível que o Senhor. Terminamos então essa primeira parte do livro de Gênesis e entramos na parte da história patriarcal. Nós temos no livro do Gênesis 4 dispensações. O que é que são essas dispensações? São períodos pelos quais Deus prova o homem de uma maneira específica. Em cada dispensação nós temos uma aliança. Tudo isso está dentro dos séculos descritos na Bíblia. Mas, nesta dispensação patriarcal, então, nós temos a história do grande patriarca Abraão. Então, nós temos na história de Abraão o homem começando a voltar para o Senhor. Por quê? Porque o homem precisou estar longe do Senhor quando o homem pecou. Não seria possível o homem pecar e continuar na presença de Deus, mas nunca foi plano de Deus que o homem estivesse longe dele. Então, quando o homem pecou, o Senhor já estabeleceu uma forma do homem voltar para Deus. E na história patriarcal, onde o Senhor separa para si um povo escolhido de Deus, nós temos o início dessa história, com Abraão, que é o pai da fé, que precisa ser provado e aprovado diante do Senhor para que ele cresça em conhecimento do Senhor, em conhecimento de quem é o Senhor. Mas é interessante porque nós temos o patriarca Abraão tendo um relacionamento com o Senhor, mas a partir do momento que os seus filhos entram na história, eles ainda não têm um relacionamento com o Senhor. Somente quando Abraão morre e Isaac passa a ser o patriarca, aí Isaac vai ter o seu relacionamento com o Senhor. O mesmo acontece com Jacó. Jacó só vai ter um relacionamento com o Senhor depois que Isaac já o despede para que ele vá buscar uma mulher e ele constitua a sua família. Só então é que Jacó começa a ter um relacionamento com o Senhor. Então vemos a distância desse relacionamento que o Senhor nunca desejou, mas foi o início do retorno até a presença do Senhor. E nós temos então a família toda unida novamente, a família de Jacó, a família patriarcal, unida com o seu irmão José no Egito, e eles em torno de uma aliança com o Senhor, em torno de um Deus que os uniu. E ali, como família, eles vão passar 400 anos no exílio, porque o Senhor já havia profetizado isso para Abraão, para que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo de se tornar uma nação. E essa história, o desejo de se tornar uma nação, nós temos a partir do livro do Êxodo.